Graças e paz seja com todos. Olá, graças e paz a todos. Amém. Estamos aqui para mais um estudo. Um estudo para a gente estar falando sobre oração, a oração especificamente a oração do Pai Nosso, a importância dela, assim como também todas as orações, como é importante a gente estar falando com o nosso Deus. Isso aí é muito bom, porque é um momento de nossa comunhão com o Pai. Então é muito importante a gente orar, e muitas vezes a gente vê que até os próprios cristãos não dão muita importância na oração, né? Não ora como, entre aspas, como devido. Não entende que a oração é esse momento de comunhão com Deus, porque nós falamos com Deus através da sua palavra e através da oração, né? Deus fala com a gente através da sua palavra, nós falamos com Deus através da oração, e Deus nos responde também ali durante a oração. Só que muitas das vezes a gente acaba ignorando a oração e deixando de segundo plano. É como a gente no último estudo que nós fizemos, nós falamos sobre o avivamento. E eu estava dando um exemplo assim, eu estava falando com o Tiago, né? Eu falei assim, que é assim, Deus pega o Tiago, coloca ele numa família, pai, mãe, irmãos, muito abençoado. Aí ele cresce, vira um homem, aí casa, tem uma família muito abençoada, tem filhos. Aí Deus dá emprego para ele, dá dons. Deus vai cuidando, e nós, todos abençoados dessa forma, seja de uma maneira ou de outra, a gente tem às vezes assim, assim conseguimos ficar às vezes, até dias sem buscar a face de Deus, né? Sendo que a gente, quando tem foi o que eu citei também, né? Quando a gente namora, a gente não consegue ficar muito tempo longe da pessoa que a gente está namorando, porque muita saudade, porque é muito amor. Então a gente demonstra o nosso amor quando a gente começa a procurar a pessoa, né? É uma busca constante. Aí a gente fica assim, mas pra quê, né? Pra que orar? Pra que orar? Orar, porque é isso aí, é uma das formas que nós demonstramos esse amor pelo Pai, a gente sente falta dele. Inclusive até o jejum, né? O jejum é uma forma, né? Era o que eu ia falar, a gente acaba caindo na questão voltando, né, na questão do jejum. Fica aí também um tema, possível, né? Futuro tema, como uma coisa puxa a outra. Mas em suma, o jejum é o quê? É a busca pela presença de Deus. É complicado falar isso, mas o jejum não é uma moeda de troca. Assim como a oração também não é uma moeda de troca com Deus. Mas ela não é meritória, né? Não. Meritória, né? Mas vamos começar então orando, pra gente... Falando em oração. Para não ficar sem nossas palavras. Pra gente começar, e a gente já entra, e a gente pode até dar uma pincelada também nessa questão do jejum, já fica uma coisa mais engatilhada. Tudo deve fechar outro, né? Como diz a Thaís, deixa tudo no combo. No combo. Essa do combo aí foi boa. Tem bastante visualização, né? As coisas que ele inventa. Amém. Senhor Deus Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Pai, reunidos, Pai, em concordância, Pai, e um único objetivo, Pai, que é falar do Senhor, Pai, falar do Seu amor e trazer a Tua palavra, Pai, para aqueles que estão ouvindo. Pai, abra as nossas mentes, Pai, para que nós possamos entender, Pai, mais da Tua palavra. Pai, que nós possamos falar sobre ela, Pai, de forma, Pai, de modo que as pessoas entendam, Pai, a Sua palavra entre nos corações, e não só entre, Pai, mas como faça morada. Que hoje nós venhamos entender, Pai, a importância da oração, que nós venhamos entender que não é só um momento de fala, mas é um momento de intimidade com o Senhor, Pai. Ilumina nossas mentes, Pai, e guia, Pai, esse estudo, Pai, essa conversa. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
A gente nessa época reformada que a gente tem, a gente vê muitas, assim, devido àquela posição que Deus já tem tudo certo, Deus já sabe todas as coisas, né? A gente acaba relaxando, né? Que a gente parte do princípio que se todas as coisas já estão pré-definidas, por que eu vou orar para Deus, entre aspas, mudar uma situação? Se Deus já tem tudo escrito, a gente então não tem poder sobre o que vai acontecer. Fato. Então, onde que entra a oração? Por que, para que, aspas, né? Para que eu vou perder o meu tempo orando se isso não vai mudar, aspas, nada na minha vida? Afinal de contas, já está tudo predestinado. Né? Nós estávamos predestinados a ter essa conversa. Eu estava predestinado a casar com a minha esposa, o senhor com a sua. Então, onde que entra a oração nisso? Onde que entra a oração na nossa vida? É meio que, vamos dizer, não tem outra palavra, vamos dizer assim, é meio que estranho mesmo, né? Mas só que assim, eu baseio naquela coisa. Jesus, ele todo dia ele ia para o monte orar. Ele passava o dia, tinha as curas, ele ensinava e tal. E quando o pessoal ia embora, ele ia para o monte orar. Ele passava a noite orando. Pela manhã ele descia. Então assim, mais do que ele, sabe, assim, não tem quem mais sabe mais do que ele, do que está tudo formado. Ele sabia, eu vim para cá, o meu destino é esse, eu vou morrer na cruz para salvar todo mundo. Então assim, vamos dizer assim, e se esse pensamento é válido, então por que Jesus orava então? Pela questão do contato. Jesus, sendo Deus em forma de homem, né, sendo Deus encarnado, sendo um homem-Deus, ele ainda havia a necessidade de ele falar com o Deus Pai. Por quê? A partir do momento em que entrou a corrupção na humanidade, houve uma quebra de vínculo. Como é que funcionava a dinâmica de oração no Éden? Ao cair do dia, Deus vinha até o jardim, né, local de presença de Deus, e ele falava com Adão e falava com Eva. Eles conversavam, ali eles tinham aquele momento de intimidade face a face. Acontece tudo o que acontece, Eva come do fruto, né, dá para Adão também come do fruto, e os dois então enxergam a sua nudez, e ali existe um desligamento do que é o homem, da intimidade do homem com Deus. Quando o homem peca, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele se esconde. Então Deus, quando desce para falar com o homem, ele fala: Adão, onde que você está? Não é que Deus não soubesse onde que Adão estava, mas era: Adão, onde que você está na minha presença agora? Então ali teve uma oração, e a partir dali, o único modo que o homem tinha de falar com Deus e Deus falar com o homem era através da oração. Então a oração para nós é a religação do nosso contato com Deus. É o momento que a gente pode falar diretamente com o nosso Pai. Então, apesar que assim, né, antes mesmo do pecado já existia essa oração, né? Porque todo dia ele passava lá e conversava com... Porque a oração nada mais é do que um bate-papo entre nós e Deus. Só que ali havia um detalhe talvez mais importante, que era a presença integral da glória de Deus. Deus descia, passeava pelo Éden com o homem e conversava com o homem. A partir desse momento que entrou o pecado, nós fomos destituídos da graça. Então nós fomos destituídos desse contato direto com Deus. Então, para a gente ter um contato com Deus, foi através da oração. Quando o homem é expulso do Éden, ele não está sendo só expulso de um jardim.
Ele está sendo expulso da presença. Então, para ele voltar à presença, para ele estar na presença, ele precisa de uma oração, ele precisa falar com Deus. Um exemplo, o Senhor tem os seus filhos. Os seus filhos, quando querem a sua presença, o que eles fazem? Eles te procuram e aí eles vêm conversar com o Senhor. Eles procuram, ali eles vão demonstrar a saudade deles e a vontade deles de estar junto. E a oração para nós hoje é exatamente isso. Quando Jesus veio, morreu por nós, foi cortado o véu e hoje nós temos uma ligação direta com Deus. Então nós estamos em constante conversa com Deus. Nós não presenciamos a glória dele de forma palpável, né, e visível, como Adão e Eva viam no jardim, mas nós sentimos a presença do Senhor. Então, mas você vê, quando Jesus ele estava lá no céu com Deus o tempo todo, ele vem para a terra. Aí existe essa separação porque ele agora torna-se homem. Mas você vê que ele tinha necessidade de todo dia, à noite, passar a noite falando com Deus. É intimidade. Não é assim, que a impressão que dá o quê? Que quando Jesus fica a noite toda lá no monte orando, que ele está pedindo coisa, mas não é, ele está conversando. Ele está matando a saudade, conversando. Né? É que nem Adão e Eva também. Deus vinha para eles conversarem. Eles não estavam pedindo nada, eles estavam conversando. Porque às vezes a gente pensa assim, oração é sinônimo de quê? De pedir para Deus. E não é isso, é ter comunhão. A gente fala assim, a gente precisa ter intimidade com Deus e às vezes a gente não sabe nem o que ele está falando. A gente precisa ter essa intimidade com Deus. E qual que é o momento hoje? O momento da intimidade é o momento que a gente vai falar com o Senhor, seja que maneira cada um tem de falar com Deus, né? Então esse momento que ele se separa para conversar com Deus é o momento de intimidade. Aí é o momento onde a gente se fortalece, onde a gente consegue ter paz, onde a gente consegue ter ânimo para fazer as coisas. Mediante as dificuldades a gente passa de boa, porque você tem uma conversa com Deus. E quando você tem essa conversa com Deus, aí a gente tem o quê? A gente começa a ter mais presença de Deus, né? Exatamente. Mais presença de Deus. E é aquilo, não é que orar vai diminuir a sua prova. Uhum. Orar não vai diminuir a sua prova. Não é que orar, a sua oração não vai mover a mão de Deus em seu favor. É até delicado falar isso, porque hoje em dia isso é pregado. Não, eu vou orar que é para Deus fazer tal coisa. Irmãos, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Se vocês pensam assim, eu quero usar um exemplo muito simples. Pode um elefante caber dentro de uma caixa de fósforo? De maneira alguma. O senhor sozinho consegue empurrar um ônibus? Então o que faz a gente acreditar que a nossa oração vai obrigar a Deus a fazer alguma coisa? Dá a impressão assim que Deus está lá meio perdido, a gente vai falar com ele e orienta ele a fazer alguma coisa. Eu vou ajudar Deus. Tem gente que ora falando assim, Pai, se isso não acontecer, irmão, se isso não acontecer, eu tenho outra notícia para te dar, o problema é total seu. Deus não é obrigado a fazer nada porque você está orando. A sua oração é um momento de intimidade sua com Deus. É um momento em que você vai depositar a sua ansiedade aos pés do Senhor. É um momento onde você vai clamar pela presença de Deus. E como a gente vai ver na própria oração do Pai Nosso, é você pedir que a vontade de Deus seja feita. Assim, a gente vê as pessoas, vê Jesus naquele momento de angústia, né? Ele fazendo uma oração. Ele falando, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele fala, mas é um momento assim é como você está passando por um problema, você precisa conversar com alguém. Você só precisa disso, conversar com alguém. Tanto é que geralmente quando você vai dar aconselhamento entre aspas, porque você praticamente não fala. Você escuta. O aconselhamento é ouvir o que o cara tem que falar, porque ele precisa falar. Então aquele momento de dor de Cristo, ele como homem, ele precisava falar, então ele falou, mas ele é tão consciente que ele fala, se possível for, aparta de mim esse cálice, porém seja feita a sua vontade. Ele já era consciente que não ia mudar. E se a gente for parar para ver, ele invoca a vontade de Deus 2 vezes na mesma oração.
Porque se possível for. Se não for possível, Pai, também. Então, ele já sabia que a vontade que seria feita seria a vontade do Pai. Ele mesmo, inúmeras vezes ele fala, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, ali ele já falava, independente da situação, o que vai prevalecer é a vontade do meu Pai. Ele subia ao monte exatamente para ter de novo aquele pedacinho do céu, que é o que a gente tem quando a gente ora. Quando a gente ora, nós estamos entrando no local de presença. Nós estamos entrando ali na presença do Senhor e falando tete a tete com o Pai. Tete a tete. E ali nós sentimos a presença do Pai. Nós sabemos que Ele está nos ouvindo. Nós sentimos a presença do Espírito Santo. Nós sentimos a presença da nossa Trindade. O nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo que já habita em nós e que leva as nossas orações até Deus. Mas a oração, em resumo, para nós hoje, é esse momento de intimidade. Assim como o jejum. As pessoas falam, não, eu vou jejuar no propósito de Deus vai encher o tanque do meu carro. Não. O jejum é exatamente a busca pela presença. Na própria palavra, Jesus é questionado sobre o jejum e ele fala, pode os convidados ficarem tristes na presença do noivo? Não, enquanto o noivo está na festa, eles festejam. Quando o noivo partir, então haverá o jejum pela saudade. Então, tanto o jejum quanto a oração é um momento de busca de intimidade com Deus. É que o jejum, quando você está jejuando, você está ativando o seu lado espiritual, né? Você está vivendo, mesmo que você esteja trabalhando ou você esteja fazendo outras coisas, mas você está vivendo o seu lado espiritual, é o momento do jejum. Então é o momento da gente estar mais perto de Deus, diferente do que a gente esteja fazendo, né? Então é isso que é o jejum, né? Por isso que fala que a gente, quando tem saudade, a gente faz o quê? Jejua. Porque é que nem a gente quando tem um amigo, né? Tem um amigo no serviço, na escola, na igreja, aí quando você tem um poder falar, vamos se reunir pra gente conversar. Por quê? Porque você tem saudade. Então você vai, senta, conversa, dá risada, tem aquela comunhão entre os dois. E assim é o que eu vejo Jesus lá naquele monte, passando a noite todo dia conversando com o Pai. Conversando com o Pai, o que ele estava conversando? É a intimidade dos dois. Os dois estavam naquela intimidade. E é isso, a gente cria um ritual para a oração. Cria um ritual. Uns dizem que tem que ficar em pé, uns falam que tem que ficar sentado, outros tem que ficar de joelho, né? Cada um cria uma maneira que ele gosta e ele fala que esse é o certo. Mas é isso, esse momento de intimidade é a mesma coisa de eu falar que eu tenho que ter uma forma de conversar com a minha esposa. Não, eu tenho intimidade com a minha esposa, então quando eu vejo ela, cada hora a gente se vê de uma forma. O que importa é o quê? A gente tem aquele momento de comunhão e conversar. É a mesma coisa do amigo, você vê o amigo, você vai fazer não, então para mim ver meu amigo, eu vou ter que fazer isso, não. A gente sempre conversa, dá risada, pronto. Então a oração, eu vejo isso. Porque assim, não é o pedir, não é tanto pedir, porque né, eu acho que não é isso a situação. Tanto é que a gente vê que na oração do Pai Nosso aqui, você vê que Jesus mostra um modelo como? Ele mostra a gente, primeira coisa que a gente começa a fazer é o quê? É buscando o reino. Buscando o reino e entendendo que a vontade do Pai seja feita. Aí o que a gente fala sobre, assim, sobre o pão nosso cada dia, se você for ver por um lado, é claro que é o alimento. Mas você pode ver até o pão nosso como também a palavra de Deus sendo o pão nosso pra gente. Entendeu? Então a gente vê que o Pai Nosso é algo mais espiritual do que tudo. Sim. Né? Porque ele está ensinando, essa é a forma. Essa é a forma da gente fazer a nossa oração. Conversar com o Pai, abrir o coração. Aí a gente fica assim, eu não posso falar desse jeito com o Pai. Tanto é que Jesus, quando ele, na oração do Pai Nosso, ele quebra uma forma que eles tinham, que eles nem o nome de Deus falavam. Os judeus nem o nome de Deus falava para quê?
para que eles não estivessem errando. Então eles nem falavam, eles usavam um dialeto, né? Que a gente não consegue nem pronunciar, e aquilo lá você falava, você estava falando que era Deus. Então assim, e ele já traz uma intimidade. Ele fala, quando você for orar, você faz assim, ó, você já começa, Pai Nosso que estás no céu. Então ele já traz uma intimidade. Que nem você falou, o filho, quando fala com o pai, ele tem intimidade com o pai. Então seja o que for preciso falar, ele vai lá e conversa. Ele pede orientação, ele pede ajuda, seja o que for, mas ele vai lá numa intimidade, ele não tem problema. Por quê? Porque é o pai. E assim, quando você vê Jesus falando pai, ele podia falar qualquer outro nome, mas ele falou pai. Por quê? Porque naquela época os pais eram muito respeitados. Os pais, mesmo os filhos em erro, eles respeitavam o pai, eles obedeciam o pai. Você vê que quando o pai falava alguma coisa, já era. Ele falou, tá feito. Ele falou, por isso que ele usa esse nome pai, porque era assim, a posição mais de respeito que existia naquela época. Então, hoje a gente fala Pai Nosso, parece que uma coisa assim muito, né, muito tranquila, né? Porque nem todos os filhos respeitam o pai. Tem filhos que não se dão com o pai até. Mas naquela época não. Por mais que o filho não concordasse com o pai, mas a vontade do pai era soberana. Então por isso que ele usa esse nome. Era a comunhão que existia na época lá que era mais respeitado. Então é que o pai falou, mas podia ser quem foi. Por exemplo, o rei que fosse falar não ia contra, porque o pai falou. Então a palavra do pai, ela era soberana, era maior que tudo. Então por isso que ele fala assim, Pai Nosso, senão ele podia ter falado outro nome, mas ele usou o nome mais respeitado que existia. Então, autoridade. Isso. A gente estava falando esse dia num devocional sobre supremacia. E a gente às vezes a gente entende, mas quando a gente vai exercer, a gente parece que não entende. Entendeu? Sobre essa coisa de soberania, supremacia, de autoridade, poder, domínio sobre nós, né? Porque você vê que no Pai Nosso ele fala sobre assim, teu reino vem sobre ele, fala numa posição de quê? De governo, né? De governo. Que seu reino venha sobre nós, seu governo venha sobre nós. Então, Jesus, quando ele está falando para a gente orar assim. Que seu governo venha sobre, ou seja, que o Senhor possa comandar a nossa vida, entendeu? Por isso que a oração, ela não existe nada meritório por causa disso. Porque tem gente que acha que se ficar 7 horas orando, a oração dele vai ser mais ouvida do que aquele que orou 10 minutos. E a gente vê no próprio Pai Nosso que a oração do Pai Nosso é uma oração de exaltação ao Senhor e de dependência nossa para com Deus e de submissão. Então vamos lá. Mateus 6, vamos a partir do 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados ou para serem vistos pelos outros. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai ao teu quarto e, após fechado a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que o vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis com eles, porque Deus, vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que peçais. Por essa razão, vós oreis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dar-nos hoje o pão diário, ou o pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Vai variar de algumas palavras de acordo com a tradução, mas aqui a gente já consegue ver. Vamos partir aqui já pelo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Além dele já demonstrar a autoridade paternal, né, o patriarcado ali de Deus, ele ainda fala: santificado seja o teu nome, louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, nosso Pai. É um momento de intimidade e de engrandecer ao Senhor, que é o momento em que a gente se coloca na presença do Senhor e a gente fala: papai, leu aqui de novo. Pai, engrandecido seja o seu nome, santificado seja o seu nome. É um momento de ressaltar a soberania de Deus e de nos colocar na posição de filhos e colocar Deus como autoridade maior na nossa vida. Como o Senhor mesmo disse, Pai é a autoridade na vida dos filhos, das filhas, onde a palavra do Pai é a última. A palavra do Pai na família, dentro da casa, ela é soberana. Então aqui, logo no começo, já nos convida ao quê? A colocar Deus acima de tudo e de todas as coisas. Pai nosso, Senhor meu, santificado seja o teu nome. Eu acho muito interessante o santificado seja o teu nome, porque assim, eu lembro que uma vez a gente numa conversa, a gente falava assim, como que eu posso santificar Deus? Isso não existe, né? É Deus que nos santifica. Mas a gente, quando Jesus fala santificado seja o seu nome, diz assim: quando você está em estado de santidade, você está fazendo o quê? Você está fazendo a vontade do Senhor, está fazendo a vontade do Pai. Toda vez que eu obedeço a Deus, eu estou num estado de santidade. Então, quando ele fala santificado seja o teu nome, Jesus está ensinando isso daí, ó. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, ele está lá no céu e nós estamos aqui fazendo o quê? Fazendo tudo certo, tudo conforme ele quer, conforme a vontade dele. Nós estamos colocando tudo conforme é o querer dele. Entendeu? É por isso que a gente fala, a oração ela não move a mão de Deus, né? Porque assim, se a gente viver o que ele está falando aqui, a gente já está entendendo que ele está no céu, o Deus Todo-Poderoso, e nós estamos fazendo tudo certo, santificando o nome dele. Eu poderia ter colocado outra palavra aqui, mas fica uma palavra perfeita porque para que o nome dele seja glorificado. É através das nossas atitudes. Tudo que nós for fazer está santificando o nome do Senhor. Não que está fazendo ele mais santo, mas é que está sendo feito assim. A partir do momento que eu ando na rua, cada ato meu está na vontade de Deus, é como se ele estivesse santificando, né? A gente está fazendo um ato santo, que é isso que ele exorta, né? Ele fala assim como o Pai é santo, né? Que a gente tem que ser santo. E lá acho que é Êxodo, que ele fala assim como eu sou santo, sede santo vós. Então é isso, como que eu sou santo? Fazendo aquilo que é a vontade de Deus. A gente ouve muito uma frase que eu acho muito, desculpa ser da mais ridícula, a pessoa fala assim: ninguém é santo. Nós não somos santos. Pode ser que não, porque se a gente não estiver fazendo a vontade do Senhor, né? Então nós estamos longe de santidade. Mas se nós estamos buscando fazer a vontade do Senhor, agradar Ele diante das nossas atitudes, nós estamos num estado de santidade, sim, né? A gente sabe que isso vem dele, isso vem do Senhor, do Espírito Santo, de fazer a gente santo, né? A gente vê na teologia lá da salvação, da graça, tem um momento da santificação. O Espírito Santo vem e nos santifica. Aí ele santifica, e como a gente sabe que a gente está santificado? Quando a gente está fazendo a vontade do Senhor, fazendo conforme o Senhor quer, entendeu? E assim, a gente acaba fazendo uma naturalidade. Então, o que Jesus está mostrando que a gente tem que fazer na nossa oração é isso: é buscar todos os tempos fazer aquela que é a vontade do Senhor. Isso que é santificado seja o teu nome. É o que leva a gente aqui já pro 10. Venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem uma que diz assim, eu vi uma vez só que eu vi assim, que eu achei muito interessante, que assim na terra como é no céu. Sim. Né? Que é isso que eu tô falando, que a gente vive aqui na terra como vive-se lá no céu. É o governo de Deus. Jesus, ele fala o quê? É chegado o reino de Deus. Então, a partir do momento em que Cristo desce, ele se faz homem por nós, é chegado o reino de Deus. O povo esperava o reino de Deus como um reinado que fosse derrubar o reinado de Roma. Só que o reinado de Deus não veio para derrubar o reinado de Roma, ele veio para derrubar o reinado do pecado. Então Jesus fala, é chegado o reino de Deus. E aqui já fala, venha o teu reino, então venha o teu governo. Seja feita a tua vontade. Aqui novamente ressalta a soberania de Deus e que a vontade de Deus vai estar sempre, deve ser sempre plena. Assim na terra como no céu, ou como o Senhor disse, né, como é no céu. Porque é o governo de Deus. O governo de Deus, ele precisa ser pleno tanto no céu, que é o local do seu trono, ali onde ele literalmente, né, ele governa, mas aqui na terra também. Como assim? Com a gente fazendo a sua vontade, propagando a sua palavra e vivendo nesse processo de santidade, vivendo em santidade ao Senhor. Essa quando Jesus fala essa palavra assim, sobre o reino de Deus na terra, ele é forte porque assim, ele também diz, né, que o mundo jaz do maligno, ou seja, o ato maligno, o diabo já tem um poderio na terra, ele está dominando, porque para ele é fácil, né? E a partir do erro de Adão, nós já temos essa herança adâmica, então nós já erramos por naturalidade. Então, para o diabo, isso aí ele já está reinando na terra. Então, quando a gente vê agora o reino de Deus, vem combater esse reino satânico, entendeu? Aí a gente está indo contra vamos dizer assim, o normal da terra. A gente está indo na contramão daquilo que a terra está vivendo hoje. E assim, se a gente deixar pessoas em lugares e ninguém falar nada para ela, não ensinar, não dar, entendeu? Mostrar o que é certo e errado, ela não vai ver errado, porque esse é o nosso caminhar, esse é a nossa naturalidade. A naturalidade já é pecaminosa. Então, quando a gente vive o reino de Deus aqui na terra, a gente está indo de contramão ou combatendo aquilo que é o reino que foi implantado aqui através de Satanás. Não que ele é dono de nada, não é isso que eu estou dizendo. É que ele, através de sua vontade maligna, a gente obedece, então a gente está servindo a ele. O povo, a humanidade está servindo a ele. O reinado do mal e o reinado do pecado. É o sistema, assim como qualquer sistema. Nós hoje vivemos um sistema político baseado em governança. O presidente, os governadores, prefeitos, vereadores, deputados. Antes era um governo feudal, era um rei, né? E o sistema pecaminoso é a mesma coisa. Existe um governo que controla, que é o governo do maligno, que é o governo do pecado. E então, aqui a gente clama, Pai, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. É o clamor em oração para que seja quebrado esse sistema pecaminoso e que o que venha a predominar na terra seja o quê? O governo de Deus, a vontade plena de Deus. A gente está vendo aqui, ele está falando sobre a parte do reino, né? Até agora a conversa. A gente vai vir a hora que fala do pão.
Mas é interessante que o versículo 8 ele termina assim, ó. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidade antes mesmo que peçais. Então é o que a gente estava falando no começo, antes de entrar na parte do Pai Nosso. As coisas já são assim, mesmo que a gente não orasse, Deus ia tratar da gente, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, Deus trata aqueles que o temem, mas não é verdade, Ele trata todo mundo. Deus trata todo mundo. É que a gente já explicou em outros estudos nossos sobre a graça comum e a graça salvadora. E a graça comum é isso. Todo mundo temendo o Senhor ou não, ou até mesmo obedecendo ou não, se você faz por onde a graça comum ela vem até você.